Ezequiel 34. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz: Assim diz o Eterno Deus: Ai dos pastores de Israel, que cuidam apenas de apacentar a si mesmo. Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? Devoraste sua gordura, com sua lã vos vestistes, abateste os mais cevados, mas não apacentaste as ovelhas. As fracas não fortaleceste, para as enfermas não buscastes a cura, as machucadas não enfaixastes, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Porém fostes rigorosos no tratamento que lhes dispensastes. Dispensaram-se, porque não havia pastor que delas cuidasse, e tornaram-se alimento para as feras do campo e se espalharam. Pelas montanhas e colinas erraram minhas ovelhas, sim, sobre toda a face da terra se dispersaram minhas ovelhas, e não houve quem as buscasse. Portanto, ó pastores, escutai a palavra do Eterno. Por minha vida, diz o Eterno Deus, já que minhas ovelhas se tornaram presas para os animais do campo, por não terem pastores que delas cuidassem e as buscassem, pois só a si mesmo apacentavam, escutai, ó pastores, a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno Deus: Eis que me ponho contra vós, ó pastores. Demandarei de vossas mãos as minhas ovelhas, farei com que deixeis de ser pastores, de apacentar-vos a vós mesmos, e livrarei minhas ovelhas de vossas bocas, para que não venham mais a ser vosso alimento. Porque assim disse o Eterno Deus: Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e as reunirei, como o pastor que reúne o seu rebanho no dia em que está disperso. Assim reunirei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, nos dias de nuvens tenebrosas e trevas espessas, e as recolherei dentre os povos de sua dispersão. As trarei dos países para onde foram, voltarei a reuni-las em sua própria terra, e as alimentarei sobre as montanhas de Israel, junto a seus rios e em todos os lugares habitáveis do país. Alimentá-las-ei com boa erva, e seu rebanho repousará sobre as montanhas mais altas de Israel, em um abrigo adequado. Sim, o melhor pasto as alimentará sobre as montanhas de Israel. Alimentarei minhas ovelhas e farei com que repousem, diz o Eterno. Buscarei as que se perderam, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as feridas e fortalecerei as enfermas. Não cuidarei das mais fortes que se quiseram impor, mas todas a apacentarei de forma justa. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim disse o Eterno Deus, meu julgamento emitirei nas questões entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e cabritos. Porventura não vos basta que vos tenhais alimentado com bons pastos para que pisoteis a erva que restou? Nem vos basta que tenhas bebido águas cristalinas para que sujeis as que sobram sob vossos pés? E quantas minhas ovelhas, acaso deverão se alimentar do que pisoteaste e beber o que sujaram vossos pés? Portanto, assim disse o Eterno Deus: eu mesmo hei de julgar entre a ovelha gorda e a magra, porque com os ombros e as costas afastai os animais mais fracos, e com os vossos chifres os expulsais. Por isso hei de salvar meu rebanho. Não mais servirão de presa, e julgarei entre uma ovelha e outra, e sobre elas porei um pastor que delas cuidará. Meu servo Davi as apacentará, e será o seu pastor. E eu, o Eterno, serei o seu Deus, e meu servo Davi será seu príncipe, pois eu, o Eterno, assim o determinei. Estabelecerei com eles uma aliança de paz, e não mais haverá bestas ferozes na terra. Viverão seguras no deserto, e dominarão tranquilos nos bosques.
Farei com que tanto elas quanto os arredores da minha colina, o templo, seja uma fonte de bênção. E no seu devido tempo cairá a chuva que lhe enviarei, como a fonte de bênção. A árvore do campo dará seu fruto, a terra dará o seu produto, e estarão seguras em sua terra. Saberão que eu sou o Eterno quando eu tiver rompido as correntes de seu jugo e as tenha livrado da mão daqueles às quais serviam. Não serão mais presas das nações, nem as feras devorarão, pois habitarão em segurança e ninguém as atemorizará. Para elas farei brotar uma plantação e não mais se consumirão pela fome, nem se curvarão ante o insulto das nações. E saberei que eu, o Eterno seu Deus, estou em seu meio, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Eterno Deus. Quanto a vós, ó ovelhas minhas do meu pasto, sois os homens de meu povo, e eu sou o vosso Deus, diz o Eterno Deus. Capítulo 35. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, volta o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele e diz-lhe: Assim diz o Eterno Deus, eis que me postei contra ti, ó monte Seir, e por isto estenderei minha mão e te deixarei desolado. Assolarei tuas cidades e ficarás deserto, e saberás que eu sou Eterno, porquanto guardaste um ódio antigo e entregaste os filhos de Israel à espada no tempo em que os atingiu sua calamidade, no tempo da iniquidade final. Por minha vida, diz o Eterno, te prepararei para que fosses derramado teu sangue, e o derramamento de sangue te perseguirá. Assim tornarei o monte Seir um ermo, e exterminarei os que a ele forem e os que de lá voltarem. Cobrirei de cadáver degolados suas montanhas, sobre suas colinas, seus vales e todos os seus rios cairão degolados pela espada. Farei com que seja uma perpétua desolação, e que as tuas cidades não voltem a ser habitadas, e reconhecerá que eu sou o Eterno. Tu disseste: essas duas nações, estes dois países me pertencerão, cairão em nossa posse, ainda que o Eterno tenha estado ali. Por minha vida, diz o Eterno Deus, agirei para contigo conforme a ira e a inveja com que agiste contra eles em seu ódio, e me reconhecerão quando eu te julgar, e saberás que eu, Eterno, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra as montanhas de Israel, dizendo: com satisfação foram assoladas, foram dadas a nós para devorá-las. Tende-vos mostrado altaneiros para comigo, multiplicando contra mim vossa palavra, conforme o que ouvi. Assim disse o Eterno Deus: quando se regozijar toda a terra ao fim dos dias, eu te assolarei, por te haver regozijado, por ter sido destruída a herança da casa de Israel. Agirei para contigo da mesma forma também. Tu serás totalmente assolado ao monte Seir, junto com todo Edom, e assim saberão que eu sou o Eterno. Capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza as montanhas de Israel e diz: escutai as palavras do Eterno, ó montanhas de Israel. Assim disse o Eterno Deus: porquanto o inimigo disse contra vós: tornaram-se nossa possessão as alturas da terra de Israel. Portanto, profetize e diz: assim disse o Eterno Deus: porquanto de todos os lados vos acossaram, para que vós viesses a tornar possessão para o resto das nações, e fostes escolhidos por lábios maledicentes, para vos tornardes tema do que falam. Escutai, ó montanhas de Israel, a palavra do Eterno Deus. Assim disse o Eterno Deus: às montanhas e às colinas, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e aos ermos, e às cidades abandonadas, que se tornaram presa e motivo de escárnio para o resto das nações a seu redor. Por isso, assim diz o Eterno Deus: no calor do meu zelo, ergui minha voz contra Edom e o resto das nações que consideraram a minha terra
como tendo se tornado sua possessão, manifestando regozijo em seu coração e desprezo em sua alma, por tê-la tornado uma presa. Profetiza com respeito à terra de Israel, e proclama a montanha e as colinas, aos rios e aos vales. Assim diz o eterno Deus: eis que falei com zelo e ira, porque vos haveis sobrecarregado com a afronta das nações. E assim falei, ergui a minha mão em juramento, assegurando que as nações que vos rodeiam e vos insultam arcarão com suas ações. Vós, porém, ó montanhas de Israel, fareis florescer vossos ramos e produzireis vosso fruto para o meu povo, que retornará em breve. Pois vede que estou convosco, e para vós voltarei minha atenção, e sereis lavrados e semeados. Tornarei numerosos teu povo, e multiplicarei todos da casa de Israel, e as cidades serão habitadas, e nos lugares voltarão a haver edificações. Multiplicarei em vós homens e animais, para que cresça e frutifique, e farei com que sejais habitados como antes, e que prospereis mais que no passado. E assim sabereis que eu sou o Eterno. Sim, farei com que os homens voltem a trilhar teus caminhos, meu povo Israel, e voltará a ser sua herança, e não será mais desprovida de filhos. Assim diz o eterno Deus: embora te digam que és uma terra que devora seus habitantes, e privas de teus filhos as nações que te habitam, não devorarás mais homens, nem privarás mais as tuas nações de seus filhos, diz o eterno Deus. Nem permitirei que se ouça contra ti daqui em diante afrontas das nações, nem que te sobrecarregues com o desprezo dos povos, nem que estremeçam tuas nações, diz o eterno Deus. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, quando a casa de Israel vivia em suas próprias terras, profanaram pelos caminhos que escolheram por seus atos. Perante mim eram seus caminhos como a impureza de uma mulher, na época do seu recolhimento. Por isso derramei sobre eles minha ira, pelo sangue que verteram sobre a terra, e pela profanação que praticaram com seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações, e foram dispersos entre os países. Julguei-os conforme seus caminhos e de acordo com suas ações. E quando chegaram as nações para onde foram, novamente profanaram meu santo nome, fazendo com que eles dissessem: estes são o povo do Eterno, que foram por ele expulsos de sua terra. Mas eu me compadeci pelo meu santo nome, embora a casa de Israel tivesse profanado entre as nações para onde foi. Portanto, proclama a casa de Israel: assim diz o eterno Deus: não é por vós que eu faço a casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste nas nações para onde foste. E santificarei meu grande nome perante as nações para onde foste, e que eu em seu meio profanaste. E as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o eterno Deus, quando eu for santificado por vós à vista de todos eles. Pois vós buscarei dentre todas as nações, vos recolherei de todos os países, e vos trarei a vossa terra. Então aspergirei sobre vós água limpa, e sereis purificados de todas as vossas impurezas, e de todas as vossas impurezas e idolatrias eu vos purificarei. Dar-vos-ei também um novo coração, e vos infundirei um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que saibais seguir meus estatutos, e cumpra os meus juízos. Vivereis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Sereis purgados de todas as vossas contaminações. Farei com que multiplique o seu trigo, e que não haja fome entre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a produção do campo, para que não sejais mais o opróbrio da fome entre as nações. Então recordareis os vossos maus caminhos e os vossos atos que não eram bons, e odiareis a vós mesmos,
por vossas iniquidades e pelas vossas abominações. Não é por vós que faço isso, diz o Eterno. Sabei-o e senti-vos envergonhados, e arrependei-vos, e arrependidos dos caminhos que tendes seguidos, ó casa de Israel. Assim disse o Eterno Deus: no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei com que as cidades voltem a ser habitadas, e edifique novamente os lugares que ficam desertos, e a terra voltará a ser cultivada nos lugares onde era uma desolação aos olhos dos que por ali passavam. E dirão: esta terra outrora desolada converteu-se em jardim do Éden, e a cidade outrora deserta, arruinadas e destruída, estão fortificadas e habitadas. Então as nações ao vosso redor saberão que eu, o Eterno, edifiquei os lugares desolados e plantei onde só havia deserto. Eu, o Eterno, assim determinei e farei cumprir. Assim disse o Eterno Deus: atenderei à solicitação da casa de Israel, para que faça isso por eles. Multiplicarei seu povo como um imenso rebanho. Sim, como rebanho para as oferendas do templo, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes. Assim as cidades antes desertas serão preenchidas com rebanhos de homens, e assim saberão que eu sou o Eterno. Capítulo 37. E pousou sobre mim a mão do Eterno, e ele me transportou em espírito, e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por entre eles. Eis que eram muitíssimos, numerosos no grande vale, e estavam completamente secos. E me perguntou: ó filho do homem, porventura estes ossos poderão viver? E eu respondi: ó Eterno, somente tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ó ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno Deus a estes ossos: eis que trarei alento em vós, e vivereis, e porei sobre vós nervos, farei crescer sobre vós carne, vos cobrirei de pele, vos infundirei alento e vivereis, e sabereis que eu sou o Eterno. E profetizei conforme me foi ordenado, e quando profetizava, ouvi um estrondo, houve uma grande comoção, e os ossos começaram a se reunir, osso com osso. E observei que surgiram nervos sobre eles, e a seguir surgiu a carne, e foram cobertos de pele, mas neles não havia alento. Então ele me disse: profetiza o alento, profetiza ao filho do homem, e diz: assim diz o Eterno Deus: vem dos quatro ventos o alento, e entre nestes mortos para que vivam. E profetizei como ele me havia ordenado, e o alento veio a eles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés, constituindo um exército imenso. E ele me disse: ó filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: secos estão nossos ossos, e perdida está nossa esperança. Estamos totalmente acabados. Portanto, profetize e diz: assim diz o Eterno Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos tirarei de vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Eterno, quando tiver aberto as vossas tumbas, e vos tiver feito sair de vossos sepulcros, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa própria terra. E sabereis que eu, o Eterno, assim determinei e farei cumprir, diz o Eterno. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: e tu, ó filho do homem, toma uma vara e escreve isso sobre ela, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. E logo toma outra vara e escreve sobre ela, para José, o ramo de Efraim, para toda a casa de Israel, seus companheiros. Junta-as uma com a outra como uma só vara, para que se una na tua mão. E quando os filhos do teu povo te disserem: não vais nos dizer o que significa tudo isso? Tu lhes dirás: assim disse o Eterno Deus: eis que tornarei a vara de José que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e a porei junto à vara de Judá, e farei delas uma só vara.
serão uma na minha mão. E as varas onde escreveste o que te ordenei estarão em tua mão diante de seus olhos. E lhes falará, assim disse o eterno Deus: Eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde foram, e os reunirei de todas as partes, e os trarei de volta à sua própria terra. E farei deles uma nação sobre as montanhas da terra de Israel, e um só rei terão. E não serão mais duas nações, nem estarão mais divididos em dois reinos, nem contaminarão mais a si mesmos com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com quaisquer de suas transgressões. Em vez disso, eu os retirarei de todas as moradas onde pecaram, e os purificarei, de modo que serão meu povo e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre todos eles, será seu único pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e cumprirão. E habitarão na terra que dei a meu povo, meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais. E nela voltarão a habitar eles, seus filhos, seus netos para sempre. Meu servo Davi será seu príncipe para sempre. E farei com eles uma aliança de paz, e ela será uma aliança eterna com eles. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei para sempre meu santuário em seu meio. A minha morada estará sobre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E as nações saberão que eu sou o Eterno que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Capítulo 38. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, volta teu rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, Tuval, e profetiza contra ele. E dirás: Assim disse o Eterno Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tuval. Eu te iludirei, porei os olhos nas tuas mandíbulas, e te arrancarei do caminho junto com todo o teu exército, cavalo e cavaleiro, com suas roupas vistosas, uma grande multidão com lanças, escudos e espada. Pérsia, Etiópia e Líbia, Put estarão entre eles, com seus escudos e capacetes. Gomé e todas suas tropas, a casa de Torgamá, das partes mais remotas do norte. Muita gente trará contigo, dispõe-te para o cerco e prepara-te, tu e todos os que estão contigo, e responsabiliza-te por tua guarda. Receberá a tua paga por teus pecados antigos. Ao final dos dias, virás à terra que foi resgatada da espada, cuja gente foi recolhida dentre muitos povos, e que habita em segurança nas montanhas de Israel. Por muito tempo, um areal abandonado, e tu ascenderás, virás como uma tormenta, serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu, todas as tuas hordas, e os muitos povos que te acompanham. Assim disse o Eterno Deus: acontecerá nesse dia que a teu coração ocorrerão pensamentos que te farão tramar um desígnio perverso, e dirás: subirei contra a terra indefesa, avançarei sobre os que vivem tranquilos, sentem seguros, que vivem em cidades sem muros e não têm barras nas portas, para tomar despojo e arrebanhar uma presa, para voltar a mão contra as ruínas já novamente habitadas, e contra o povo resgatado das nações, onde estavam, que possuem gado e mercadoria, e vivem na parte central da terra. Shevá, Dedã e os mercadores de Tarshish, com todos os seus príncipes, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Reúne-te com tua gente para tomar a presa, e levar a prata e o ouro, o gado e as mercadorias e grandes despojos. Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog: assim diz o Eterno Deus: naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, virás a saber, quando vieres de teu lugar, das partes mais remotas do norte, tu e muita gente contigo,
todos eles a cavalo, uma grande multidão, um exército poderoso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado por meio de ti, ó Gog, diante dos meus olhos. Assim disse o eterno Deus: és tu aquele de quem falei nos tempos antigos por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que profetizaram naqueles dias, há muitos anos, que eu te traria contra eles. E naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o eterno Deus, incendiar-se-á a fúria em minha flamejante ira. Determinei que certamente naquele dia haverá grande terremoto na terra de Israel, e tremerão ante minha presença os peixes do mar, as aves do céu, as bestas do campo, todas as coisas que se arrastam no solo, todos os homens que estão sobre a face da terra. Montanhas serão arrasadas, íngremes rochedos ruirão, e cairão por terra todos os muros, e convocarei contra ele toda a espada em minha montanha, diz o Eterno. A espada de cada homem será voltada contra o seu irmão. Eu punirei com pestilência, sangue, chuva torrencial, granizo, fogo e enxofre, que desabarão sobre ele, suas tropas e a multidão que o acompanha. Assim me engrandecerei e me santificarei, me farei conhecer diante dos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Eterno. Capítulo 39. E tu, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz: assim disse o eterno Deus: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Meseque e Tuval. Eu te iludirei, seduzirei, e farei com que avances a partir do mais distante norte, e te trarei as montanhas de Israel. Golpearei o arco da tua mão esquerda, e abaterei as flechas da tua mão direita. Cairás sobre as montanhas de Israel, tu, todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Eu te darei por presa as aves predatórias de toda espécie e as bestas do campo, para que te devorem. Sobre o campo aberto ruirás, porquanto assim determinei, diz o Eterno. Enviarei fogo sobre o Magog, sobre os que vivem seguros nas ilhas, e saberão assim que eu sou o Eterno, e farei conhecer meu santo nome no meio do meu povo, Israel, e não suportarei mais que seja profanado o meu santo nome. E as nações saberei que eu sou o Eterno, Santíssimo Israel. Eis que se cumprirá, e chegará o dia do qual tenho falado, diz o Eterno Deus. E sairão as moradas das cidades de Israel, e farão fogueiras, e as alimentarão com argamassa, que usarão como combustível, couraça e escudo, arcos e flechas, armas de arremesso e lanças, e por 7 anos alimentarão o fogo com elas, de modo que não buscarão lenha do campo, nem cortarão árvore no bosque, porque só com as armas manterão o fogo. Assim despojarão aos que o despojaram, pilharão os que roubaram, diz o Eterno. Naquele dia darei a Gog um lugar para a sepultura em Israel, no vale dos viajantes, ao oriente do mar da Galileia, impedindo a passagem de todos. Ali sepultarão a Gog e a toda sua horda, e chamarão de vale de Ramon Gog, vale da horda de Gog. E a casa de Israel levará 7 meses, sepultando-os, para purificar a terra. Todo o povo da terra os enterrarão, e será memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Eterno. E serão nomeados funcionários, como sua ocupação contínua, percorrerão a terra para sepultar os que restam, purificando. Durante 7 meses buscarão o que tiver restado. E quando os que passarem pela terra virem algum osso humano, assinalarão o lugar, até que os coveiros o sepultem na terra de Ramon-Gog. E também o nome da cidade será Ramoná, Horda, e assim purificará a terra. E tu, ó filho do homem, assim disse o eterno Deus, diz às aves de todas as espécies, e a toda besta do campo: reuni-vos e vinde,
juntai-vos de todas as partes para a minha festa, que vos preparo uma grande festa sobre as montanhas de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. A carne dos poderosos comereis, e o sangue dos príncipes da terra bebereis. Carneiros, cordeiros e cabritos, todos eles engordados em Bazã. Comereis gordura até vos fartardes, e bebereis sangue, até vos embriagardes nas festas que preparei para vós. E vos fartarei na minha mesa, com cavalos e cavaleiros, com homens poderosos e com estes guerreiros, diz o Eterno Deus. Porei a minha glória entre as nações, e todas elas verão como foi executado o meu juízo, e como se abateu sobre eles minha mão. Assim a casa de Israel saberá: eu sou Eterno, seu Deus, deste dia em diante. E as nações saberão que a casa de Israel esteve no cativeiro por sua iniquidade, porque deixaram de confiar em mim, e lhe ocultei o meu rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram pela espada, conforme as suas impurezas e conforme as suas transgressões, agi com eles e lhes ocultei o meu rosto. Por isso, assim diz o Eterno Deus: agora farei retornar Jacó do cativeiro, e terei compaixão de toda a casa de Israel. Serei zeloso do meu santo nome. Terão consciência de suas culpas e suas iniquidades que contra mim praticaram. Quando viverem com segurança em sua terra, e ninguém os atemorizará. Quando eu os fizer voltar de entre os povos, os recolher das terras de seus inimigos, e for santificado neles à vista de muitas nações, e saberão que eu sou o Eterno seu Deus, pelo fato de que os fiz em cativeiro entre as nações, e voltarei a reuni-los na sua própria terra, e não deixarei mais nenhum deles ali, nem voltarei a ocultar-lhes o meu rosto, porquanto estenderei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Eterno Deus. Capítulo 40. No 10º dia do mês, no começo do 25º ano do nosso cativeiro, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse dia, a mão do Eterno repousou sobre mim e transportou para lá. Numa visão divina, ele me levou à terra de Israel e me pôs sobre uma montanha muito alta, perto da qual havia algo que parecia ser a estrutura de uma cidade. Ao sul. Para ali me trouxe e avistei um homem que parecia ser de cobre, com uma fita de linho e uma régua de medir em suas mãos. Ele estava parado junto à porta e me disse: ó filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo que eu te mostrarei, porque para que eu te mostrasse isso foste trazido aqui, e para que relates tudo o que vires à casa de Israel. Havia um muro externo envolvendo o templo, e a régua de medição, portada pelo homem, tinha 6 cúbitos de comprimento, mas cada cúbito dessa régua era de 1 cúbito de 5 palmos, mais 1 palmo. Com ela mediu a largura do edifício, que era de 1 régua, e a altura tinha a mesma medida. Logo foi à porta que aponta para o oriente, subiu seus degraus e mediu seu umbral. Tinha 1 cúbito de largura, assim como também o umbral das outras portas. Cada câmara do edifício tinha 1 cúbito de comprimento e 1 de largura. E o espaço entre as câmaras era de 5 cúbitos, e os umbrais da entrada, que estava junto aos pórticos anterior, mediam 1 cúbito. Também o pórtico que dava para a casa foi por ela medido, e tinha 1 cúbito. Logo verificou o comprimento do pórtico, que era de 8 cúbitos, e seus pilares, que tinha 2 cúbitos de altura. E o pórtico da entrada se estendia para o lado interno. As câmaras da porta oriental eram 3 de cada lado. Eram todas de uma mesma medida, assim como também os pilares dos 2 lados. Mediu a largura da entrada que dava para a porta, que tinha 10 cúbitos, e seu comprimento era de 13 cúbitos. Havia um espaço diante das câmaras de 1 cúbito de cada lado.
Cada câmara tinha 6 cúbitos de um lado e 6 cúbitos do outro. Mediu a entrada do teto de uma câmara até o teto da contígua, cuja extensão era de 25 cúbitos, estando as entradas da câmara, uma em frente à outra, e fez uma medição entre os pilares, chegando até os pátios que circuncidava a porta, e encontrou 60 cúbitos. Então a fachada da porta da entrada e a fachada do pórtico da porta interior havia 50 cúbitos. Havia também janelas que se estreitavam para dentro das câmaras e nas paredes laterais, em todo o redor, bem como nas abóbadas, e em cada pilar havia palmeiras esculpidas. Logo me conduziu ao pátio exterior, onde havia mais câmaras, e um pavimento de mosaico ao redor de todo o pátio. 30 câmaras davam aquele pavimento. Havia um balcão junto às portas, cobrindo o pavimento de baixo, e mediu a largura, desde a frente do portão inferior até a frente do portão do pátio inferior, resultando em 100 cúbitos ao oriente e ao norte, e a porta do pátio exterior, que apontava para o norte, eram 3 de cada lado, e os seus pilares e as suas abóbadas tinham medidas proporcionais à primeira porta. O comprimento era de 50 cúbitos e a largura de 25 cúbitos. Suas janelas, suas abóbadas, suas palmeiras tinham medidas em conformidade com a porta que apontava para o oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e se chegava ao pátio. E havia uma porta que dava ao pátio inferior, frente à outra porta, ao norte e ao oriente, e mediu entre cada porta 100 cúbitos. E me conduziu até o sul, onde havia outra porta voltada para o sul, e mediu seus pilares e as abóbadas, cujas medidas eram proporcionais, e havia janelas em toda a volta, do mesmo modo que as outras janelas. O comprimento era 50 cúbitos e a largura 25 cúbitos. Havia 7 degraus para subir a esta porta em frente ao pátio. Palmeiras estavam esculpidas dos 2 lados dos pilares, mas uma porta se abria para o pátio interior do sul, e mediu de porta a porta até o sul 100 cúbitos. Logo me conduziu ao pátio interior pela porta sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas, e as suas câmaras e os seus pilares, as suas abóbadas, conforme essas medidas. E havia janelas na porta e nas suas abóbadas ao redor. Tinham 50 cúbitos de comprimento e 25 de largura. Havia abóbadas ao redor de 25 cúbitos de comprimento e 5 de largura. Suas abóbadas estavam orientadas para o pátio exterior, e sobre os pilares também havia palmeiras esculpidas, e o acesso se fazia subindo 8 degraus. E me conduziu ao pátio interior voltado para o oriente, e mediu a porta conforme essas medidas. E as suas câmaras, os seus pilares, as suas abóbadas eram conforme essas medidas. E havia janelas ali nas abóbadas em todo o redor. Tinha 50 cúbitos de comprimento, 25 de largura. As suas abóbadas davam para o pátio exterior, e as palmeiras esculpidas estavam sob os pilares de ambos os lados. A subida tinha 8 degraus, e me conduziu à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus pilares, as suas abóbadas também mediu. E havia janelas ao redor. O comprimento era de 50 cúbitos, a largura de 25. Os pilares davam para o pátio exterior. As palmeiras esculpidas estavam sobre os pilares. Dos 2 lados havia também ali 8 degraus, e junto aos pilares e às portas havia uma câmara com suas entradas. Ali se lavavam as ofertas de elevações. E no pórtico dessa entrada havia 4 mesas, 2 de cada lado, para degolar sobre elas a oferta de elevação, a oferenda de pecado, a oferenda por culpa. E de um lado por fora, como quem subia a entrada da porta até o norte, achavam-se 2 mesas. E do outro lado do pórtico,
do portão havia também 2 mesas. Junto ao portão havia 4 mesas de cada lado, 8 mesas no total, para o sacrifício. Além disso, havia 4 mesas para a oferta de elevação de pedra lavrada, de 1,5 cúbito de comprimento, 1,5 cúbito de largura, 1,5 cúbito de altura. Sobre elas colocava os instrumentos, com os quais imolavam a oferta de elevação e os outros sacrifícios, e os ganchos duplos, de 1 palmo de comprimento, estavam fixos por dentro ao redor. Sobre as mesas colocavam-se a carne do sacrifício. Fora do portão interior havia câmaras para a guarda do pátio inferior, que estava ao lado do portão do norte e estavam orientadas em direção ao sul. Mas havia um que estava ao lado do portão oriental, com frente para o norte, e ele me disse: esta câmara aponta para o sul. É para os sacerdotes, os guardiões que estão a cargo da casa, mas a câmara que aponta para o norte é para os sacerdotes que devem guardar o altar. São os filhos de Sadoque, os quais dentre os filhos de Levi aproximam-se do Eterno para oficiar perante ele. E mediu o pátio 100 cúbitos de comprimento, 100 cúbitos de largura, 1 quadrado, e o altar estava diante da casa. Logo me conduziu ao vestíbulo da casa e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 cúbitos de um lado e 5 cúbitos do outro. E a largura do portão era de 3 cúbitos de um lado e 3 cúbitos de outro. O comprimento do vestíbulo era 20 cúbitos e a largura de 11 cúbitos. E subia-se ali por degraus, e havia 2 colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Capítulo 41. Ele me conduziu ao templo e mediu entre os pilares 6 cúbitos de cada lado, totalizando a largura do vestíbulo. Quanto à largura da entrada, ela tinha 10 cúbitos, sendo 5 para cada lado, e o seu comprimento media 40 cúbitos e a largura 20 cúbitos. Logo foi ao interior, e cada pilar da entrada media 2 cúbitos, e a entrada 6 cúbitos, a largura da entrada 7 cúbitos, e o seu comprimento media 20 cúbitos, e a largura 20 cúbitos diante do templo. E ele me disse: este é o Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. Logo mediu o muro da casa 6 cúbitos e a largura de cada câmara lateral, 4 cúbitos ao redor da casa em todos os lados, e as câmaras laterais estavam uma sobre a outra, 30 em cada um dos 3 pisos. Havia cornichas no muro da casa ao redor, para que nela se apoiasse as vigas das câmaras, sem entrar no muro. Quanto mais subiam, mais largas eram as câmaras laterais, porque o caracol da casa subia mais e mais acima, por todos os lados da casa. Por isso a largura da casa aumentava até em cima, e subia desde o piso inferior até o mais alto, passando pelo do meio. Também vi que a casa tinha uma fundação elevada ao redor. As fundações das câmaras laterais eram de uma cana inteira de 6 cúbitos até a junção dos pisos. A largura do muro exterior que pertencia às câmaras laterais eram de 5 cúbitos e havia um lugar vazio, mas dentro das câmaras laterais que continham a casa. E entre as câmaras havia uma largura de 20 cúbitos ao redor da casa em todos os lados, e as portas das câmaras apontavam para o lugar vazio, uma porta para o norte, outra porta para o sul. A largura do lugar que restava era de 5 cúbitos ao redor. E o edifício onde estavam diante do lugar separado ao lugar que dava para o poente tinha 70 cúbitos de largura, e o muro do edifício era de 5 cúbitos de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 90 cúbitos. E mediu a casa, que tinha 100 cúbitos de largura, e o lugar separado, o edifício com seus muros, 100 cúbitos de comprimento,
E também mediu a largura da frente da casa do lugar separado, que dava para o oriente, 100 cúbitos, e mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava atrás, e as suas galerias de um lado e de outro, 100 cúbitos. O templo interior e os portões do pátio, o umbral, as janelas fechadas, as galerias ao redor, também as mediu. Os 3 pisos estavam revestidos de madeira dentro do solo até a janela, os quais estavam cobertos até em cima das portas do interior da casa e no exterior. Estava tudo coberto de relevo, que representavam querubins e palmeira. Havia uma palmeira entre um querubim e outro querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem voltado para a palmeira de um lado, o rosto de um jovem leão voltado para a palmeira do outro lado. Assim estava feito por toda a casa, tudo em torno. Desde o solo até em cima da porta havia querubins e palmeiras esculpidos. E também no muro do templo. Quanto ao templo, os umbrais das portas eram quadrados e fachadas do santuário por dentro se assemelhavam ao aspecto do templo. O altar de 3 cúbitos de altura e 2 de comprimento era de madeira, assim também como os seus cantos, e a superfície e os muros. E ele me disse: esta é a mesa que está diante do Eterno, e o templo e o santuário tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas, as folhas em uma das portas e 2 folhas na outra. E havia na porta do templo querubins, palmeiras esculpidos, como os do muro, e havia grossas vigas de madeira sobre a frente do vestíbulo por fora, e havia janela estreita e palmeiras de um lado e do outro nos costados do vestíbulo, e também o suporte da casa e as grossas vigas. Capítulo 42. E me levou ao pátio exterior rumo ao norte, e me trouxe a câmara que dava para o lugar separado, que estava junto ao edifício para o norte. Sua frente era de 100 cúbitos, sua largura de 50 cúbitos. Diante do pátio interior, que tinha 20 cúbitos, do pavimento de mosaico, que tinha um pátio exterior, havia uma galeria que dava para a frente a outra galeria em 3 pisos. E diante das câmaras havia um corredor de 10 cúbitos de largura até o interior, através de uma passagem de 1 cúbito, e as portas apontavam para o norte. As câmaras altas eram menores, porque as galerias lhe tornavam mais espaço do que as mais baixas e as do meio, no edifício. Por estarem localizadas em 3 pisos e não terem pilares como os pátios, estreitavam-se mais do que as de baixo e as do meio, ao subir desde baixo. E a parede que estava na parte de fora, ao longo das câmaras, até o pátio exterior à frente das câmaras, tinha 50 cúbitos de comprimento. O comprimento das câmaras do pátio exterior era de 50 cúbitos, mas eis que, diante do templo havia 100 cúbitos, debaixo das câmaras estava a entrada do costado oriental, para quem entrava desde o pátio exterior. Contra o muro do pátio voltado para o oriente, diante do lugar separado, diante do edifício, havia também câmaras, com uma passagem diante delas, e assemelhava-se às câmaras que apontavam para o norte. Eram tão compridas e tão largas como elas, com todas as suas saídas, conforme seus padrões, e como suas portas também, assim eram as portas das câmaras, que apontavam para o sul, com uma porta ao término da passagem diretamente em frente ao muro da parte oriental, para que entravam nas câmaras. Então ele me disse: as câmaras do norte, as câmaras do sul, que estão diante de ti, serão separadas, são as câmaras santificadas, onde os sacerdotes que se aproximavam do Eterno comem as oferendas mais sagradas. Podem ali deixar as coisas mais santas, as oferendas vegetais, as ofertas de pecado e as oferendas de expiar por culpa, porque o lugar é santificado. Quando entram os sacerdotes, não saem do lugar
sagrado ao pátio exterior, sem deixar ali as vestimentas com as quais exercem o seu serviço, porque não é assim. E, quando terminou de medir o interior da casa, me levou ao portão que aponta para o oriente e mediu tudo em torno. Mediu o costado leste com a régua de medição, 500 réguas em todo o redor. Mediu o costado norte com a régua de medição, 500 réguas em todo o redor. Mediu o costado com a régua de medição sul, 500 réguas. Mediu pelos 4 costados. Tinha um muro em torno de 50 réguas de comprimento, 500 réguas de largura, fazendo uma separação entre o que era santo e o que era profano. Capítulo 43. Depois me conduziu ao portão que aponta para o oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha desde o oriente. Sua voz era como o cascatear de muitas águas, e a terra brilhava com a sua voz, com a sua glória. O aspecto da vidão que se apresentou para mim, como era como aquele que vi ao vir destruir a cidade, que se assemelhava a que vi junto ao rio Quebar. E me prostrei com o rosto em terra, e a glória do Eterno entrou na casa pelo portão que aponta para o oriente. E um espírito me levantou e me levou ao pátio interior, e eis que a glória do Eterno preenchia a casa. E o ouvi se dirigindo a mim do interior da casa. Havia um homem junto a mim, e ele me disse: ó filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde morarei entre os filhos de Israel para sempre, e a casa de Israel não profanará mais o meu santo nome, nem eles nem os seus reis, com suas idolatrias nos altares altos e com os cadáveres de seus reis, pondo o limiar de seu túmulo junto ao meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, não deixando mais que um muro entre mim e eles. Assim compuscaram meu santo nome através das suas abominações que cometeram. Por isso os consumi na minha ira. Agora afastarão para bem longe de mim suas idolatrias e os cadáveres dos seus reis, e morarei para sempre em seu meio. Tu, ó filho do homem, narra a casa de Israel sobre esta casa, para que se envergonhe das suas iniquidades e a meça com exatidão. E caso se envergonhe de tudo o que fizeram, faze conhecer a forma do templo, sua planta, sua saída, suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas leis, e escreve perante eles tudo isso, para que guardem todas as suas formas e todos os seus regulamentos, e os ponham em prática. Esta é a lei do templo, sobre o cume do monte, todo o limite ao seu redor será santíssimo. Essa é a lei do templo, estas são as medidas do altar em cúbitos, tendo o cúbito a extensão de um cúbito mais um palmo. A base será de um cúbito normal, e a largura de um cúbito, e a borda ao redor será de um palmo. Esta será a base do altar, e desde a base sobre o solo até o apoio de baixo haverá 2 cúbitos, sendo a largura de um cúbito, e desde o apoio menor até o apoio maior haverá 4 cúbitos, sendo a largura de um cúbito, e o altar terá 4 cúbitos de altura, e desde o altar apontando para cima haverá 4 chifres, e o altar terá 12 cúbitos de comprimento por 12 de largura nos 4 quadrantes. O apoio será 14 cúbitos de comprimento por 14 de largura nos seus 4 costados, e o contorno ao redor dele será de meio cúbito de espessura, e o fundo será de um cúbito, e os degraus apontarão para o oriente. E ele me disse: ó filho do homem, assim disse o eterno Deus, estes são os regulamentos do altar para quando o fizerem, para oferecer sobre ele ofertas de elevação, e para aspergirem o sangue sobre ele. Aos sacerdotes levitas da semente de Sadó, que estão próximos a mim para servir-me, diz o eterno Deus: darás um novilho por sacrifício de pecado, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre os 4 chifres do altar,
nos 4 cantos de apoio, sobre o contorno ao seu redor. Assim o purificarás e por ele farás expiação. Tomarás um novilho por sacrifício de pecado, que será queimado no canto do templo, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um cabrito sem defeito, por sacrifício do pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Quando tiveres terminado de purificá-lo, oferecerás um novilho sem defeito, e um carneiro do rebanho sem defeito, e os apacentarás diante do Eterno. E os sacerdotes lançarão sal sobre eles e oferecê-los-ão por oferta de elevação ao Eterno. Por 7 dias oferecerás a cada dia um cabrito por sacrifício de pecado, e um novilho e um carneiro de rebanho sem defeito. Por 7 dias farão expiação entre o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E quando se completarem estes dias, no 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar as vossas ofertas de elevação e as vossas ofertas de paz, e eu aceitarei com benevolência, diz o Eterno Deus. Capítulo 44. Então levou-me novamente à porta exterior do santuário, que apontava para o oriente, e ela estava fechada. E o Eterno me disse: esta porta será fechada, não será aberta, e ninguém a cruzará, pois através dela veio e entrou o Eterno Deus de Israel. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, sentar-se-á ali para comer pão diante do Eterno. Entrará pelo vestíbulo do portão oriental, e sairá também por ali. E me conduziu para a porta do norte, em frente ao templo. Olhei, e eis que a glória do Eterno preenchia a casa do Eterno. Inclinei-me então com o rosto em terra. E o Eterno me disse: ó filho do homem, apresta teu coração, para que possam teus olhos ver e teus ouvidos escutar tudo o que eu te digo a respeito dos regulamentos da casa do Eterno e todas as suas leis. Grava bem a entrada para o templo e cada saída do santuário. E dirás à rebelde casa de Israel: assim diz o Eterno Deus, ó casa de Israel, já basta de tanto cometer terrível iniquidade, que cometeste trazendo estrangeiros malévolos, incircuncisos de coração, e em sua carne para estarem em meu santuário, e profanarem minha casa. Quando me apresentais as oferendas de pão, gordura e sangue, rompendo a minha aliança com vossa abominação, não guardaste a guarda da minha santidade, mas puseste outros para guardar o meu santuário por vossa ordem. Assim disse o Eterno Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou em sua carne entrará no meu santuário, de todo estrangeiro que mora entre os filhos de Israel, mas apenas os levitas que de mim se apartaram, quando Israel se desviou do meu caminho para seguir seus ídolos, terão sobre si a carga da sua iniquidade. Eles poderão servir em meu santuário, protegendo os portões da casa e nela oficiando. Eles degolarão os animais que forem oferecidos como oferta de elevação, assim como os demais sacrifícios, e eles estarão diante do povo para servir. Porém, porque serviram a ídolos e promoveram iniquidade na casa de Israel, contra eles ergui minha mão, diz o Eterno Deus, e os farei suportar as consequências de seus atos. Não se aproximarão para oficiar perante mim como sacerdotes, nem se aproximarão de nada que é extremamente sagrado, pois têm sobre si a culpa das abominações que cometeram. Farei com que sejam guardiões da casa e servidores para tudo que ali se fizer. Já os sacerdotes levitas, filhos de Sadoc, que guardam o meu santuário, quando os filhos de Israel se afastaram de mim, eles virão para oficiar perante mim e portar as oferendas de gordura e sangue, diz o Eterno Deus. Eles entrarão no meu santuário, aproximar-se-ão da minha mesa para oficiar perante mim, e serão responsáveis por cumprir minhas determinações. Quando entrarem pelos portões do pátio interior, estarão vestidos de roupa de linho fino, sem nada que seja de lã.
tanto a oficiais junto aos portões como em seu interior. Adornos de linho cobrirão suas cabeças e também de linho serão seus calções. Não se cingirão de nada que provoque suor. Antes de sair do pátio exterior para estar perante o povo, despirão as vestes usadas enquanto ministravam, depositá-las na câmara santa e vestirão outras roupas, para que não se misture ao povo usando as vestimentas que se tornaram santificadas. Não rasparão suas cabeças, nem deixarão mechas compridas em seus cabelos, mas sim os cortarão no tamanho apropriado. Ao adentrar ao santuário, nenhum sacerdote beberá vinho. Não desposarão nem viúva, a não ser que seja de um sacerdote, nem divorciado, mas sim virgem da estirpe das casas de Israel. Ensinarei ao meu povo a diferença entre o santo e o profano, e discernir entre o impuro e o puro. Em caso de uma controvérsia, oferecer-se-ão para julgar sempre segundo meus preceitos, e guardarão minhas leis e meus estatutos, cumprindo a cada situação o que neles está prescrito, não deixando de santificar meus sábados. Não tocarão em mortos que não sejam parentes próximos, para não se impurificarem, somente por seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou irmã, que não tiver marido, poderão purificar-se. Depois que o sacerdote estiver purificado, serão contados 7 dias, e quando adentrar o santuário para lá oficiar no pátio interior, apresentará sua oferenda pelo pecado, diz o Eterno. Isso será sua herança, eu sou sua herança. Não lhes darei possessão, Israel, eu sou sua possessão. As oferendas, tanto as de vegetais quanto as que são oferecidas por separação de pecado e aquelas apresentadas por reconhecimento de culpa, serão seu alimento. Tudo que for consagrado ao Eterno em Israel pertencerá, bem como as primícias de todos os frutos e toda oferenda ao sábio. Dareis também ao sacerdote a primeira farinha de vossa produção, para que permaneça sua bênção sobre vossas casas. Animais que morreram por si só, ou que tenham sido estraçalhados, tanto aves como animais, jamais os sacerdotes deverão comer. Capítulo 45. E quando dividirdes a terra em porções, para que seja atribuída como herança, separareis uma como oferenda sagrada da terra ao Eterno. Seu comprimento será 25 réguas por 10.000 de largura. Será considerada sagrada em toda a sua extensão. Para o santuário será determinada uma área de 500 réguas de comprimento por 500 réguas de largura, e ao seu redor será deixado um espaço vazio de 50 cúbitos. Nesta área medirá 25.000 réguas de comprimento por 10 de largura, destinada ao santuário. E o local mais sagrado de todo é uma porção santa da terra. O espaço vazio será destinado ao sacerdote e aos oficiantes, para lá edificarem sua residência, um lugar consagrado para o santuário. Haverá também para os levitas, oficiantes do templo, uma área de 25.000 réguas de comprimento por 10.000 de largura, como sua possessão, e nela haverá 20 câmaras. E para a propriedade da casa destinarei outra área, cerca de 5.000 réguas de largura por 25.000 de comprimento, junto à porção santa, que pertencerá a toda a casa de Israel. E o príncipe terá sua parte de cada lado de área santa e da porção da cidade, e defronte a elas, tanto do lado ocidental, voltado para o oeste, como do lado oriental, voltado para o leste, uma porção de dimensões iguais, a parte de cada uma das tribos da divisa leste e da divisa oeste. Ela será sua possessão em Israel, para que não mais oprima meu povo, mas sim que destine a área da casa de Israel conforme as suas tribos. Assim disse o Eterno Deus: basta ao príncipe de Israel, afastai de vós a violência e a busca de despojo, e praticai somente a justiça,
Suspendei vossas imposições a meu povo, diz o eterno Deus. Tereis balança justa e bate, medida justa. A efa e a bate serão de uma mesma medida, para que cada um contenha a 10ª parte de um homer. O homer será a medida padrão. E o ciclo shekel será 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos e mais 15 ciclos será um mané. E separareis para apresentar como oferenda uma 6ª parte de um efa para cada homer de trigo e de cevada. A porção a ser ofertada de azeite será a 10ª parte do bate de cada cor, que tem 10 bates. Vale dizer um homem, porque 10 bates são um homem. E oferecereis também um cordeiro dentre cada 200 do rebanho, que pasta na fértil campina de Israel, como oferenda dos vegetais, como oferta de elevação, como oferenda de paz, para expiação a ser feita por vós, diz o eterno Deus. Todo o povo da terra se juntará ao príncipe de Israel. Nesta oferenda será do príncipe obrigação de oferecer as ofertas de elevação, as oferendas vegetais, as libações das festas, por ocasião de cada lua nova, nos sábados e em todas as festas solenes da casa de Israel. Ele preparará a oferta por pecado, a oferenda dos vegetais, a oferenda de elevação, a oferenda de paz, como expiação da casa de Israel. Assim diz o Eterno: no primeiro dia do primeiro mês tomareis um novilho do rebanho, sem defeito, purificarás o santuário. E o sacerdote tomará o sangue da oferenda por pecado, e tomará sobre os umbrais das portões do templo, sobre os 4 ressaltos do suporte do altar, sobre os umbrais do portão do pátio interior. Repartirás este procedimento no 7º dia do mês, em favor de cada um que vier a pecar involuntariamente, ou por ignorância. Assim fareis expiação pela casa. No 14º dia do primeiro mês será Pessah, Páscoa, para vós, festa de 7 dias de duração, quando o pão não fermentado será comido. Nesse dia o príncipe preparará para ele, para todo o povo da terra, uma novilha, como oferenda por pecado. E nos 7 dias da festa oferecerá, como oferta de elevação ao Eterno, 7 novilhas e 7 carneiros sem defeito, em cada um dos 7 dias, e um cabrito a cada dia, como oferenda por pecado. E como oferenda de vegetais, oferecerá um efa de flor de farinha por novilho, um efa por carneiro, um rim de azeite por efa. No 15º dia do 7º mês, na festa de Sucote das cabanas, fará o mesmo durante 7 dias, a oferenda por pecado, a oferta de elevação e a oferta de vegetal e de azeite. Capítulo 46. Assim disse o eterno Deus: o portão do pátio interior, que aponta para o oriente, estará fechado durante 6 dias de trabalho, mas será aberto no dia do Shabat e na lua nova. E o príncipe virá pelo portão do vestíbulo e se postará junto aos umbrais do portão. Os sacerdotes se apresentarão sua oferta de elevação e suas oferendas de paz. Ele se prostrará no umbral da porta e depois se retirará, mas o portão não será fechado até o entardecer. Do mesmo modo, o povo da terra se prostrará perante o Eterno à entrada daquele portão nos sábados e nos dias de lua nova, e o príncipe oferecerá como oferta de elevação 6 ovelhas e um carneiro, todos sem defeito no dia do Shabat. A oferenda dos vegetais será um efa de flor de farinha para cada ovelha, e o que contiver suas mãos pelo cordeiro, mais um rim de azeite por efa. No dia da lua nova, a oferenda será de um novilho sem defeito, 6 ovelhas e um carneiro sem defeito. A oferenda de vegetais será de um efa de flor de farinha para o novilho, um efa para o carneiro, e o que couber em suas mãos para as ovelhas, além de um rim de azeite por efa. Quando o príncipe vier, entrará e sairá pelo portão do vestíbulo. Mas quando o povo da terra vier à casa do Eterno,
nas ocasiões prescritas. O que entrar pela porta do norte se retirará pela porta do sul. O que entrar pela porta do sul sairá pela porta do norte. Não voltará pela porta que usou para entrar, mas seguirá sempre para diante. Quando entrarem, seguirá o príncipe entre eles, e quando avançarem, irão todos juntos. Nas festividades e nas demais ocasiões prescritas, a oferenda será um efa por novilho, um efa por carneiro, e o que couber em sua mão para as ovelhas, além de um rim de azeite por ela. Quando o príncipe trouxer uma oferenda voluntária ao Eterno, seja uma oferta de elevação, um sacrifício de paz, ser-lhe-á aberto o portão que aponta para o oriente, para que as apresente como faz no dia de Shabat. Logo que sair, o portão será fechado. Diariamente prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, por oferta de elevação ao Eterno. Todas as manhãs o prepararás, e com ele apacentarás a cada manhã uma oferenda de vegetais, e a 6ª parte de um efa de flor de farinha, e a 3ª parte de um rim de azeite para umedecê-la. Isso constituirá a oferenda contínua de vegetais ao Eterno, como lei perpétua. O cordeiro, a oferenda de vegetais e o azeite serão apresentados perpetuamente como oferta de elevação a cada manhã. Assim disse o Eterno Deus: se o príncipe der um presente a qualquer dos seus filhos, ele passará a ser sua herança. A seus filhos será sua possessão por herança. Mas se der um presente de sua possessão a um de seus servos, será dele até o dia da sua liberdade. E retornará então ao príncipe, pois somente para seus filhos será sua herança. Além disso, o príncipe não tomará da herança do povo, despojando indevidamente. Dará herança aos seus filhos das suas posses, para que ninguém do meu povo seja privado de sua possessão. Conduziu-me então pela passagem do lado do portão às santas câmaras destinadas aos sacerdotes, que apontavam para o norte, e eis que havia um recinto atrás delas até o ocidente. E ele me disse: este é o recinto onde os sacerdotes cozerão a oferta por culpa e a oferenda por pecado, e onde queimarão a oferenda vegetal, para que não as tragam ao pátio exterior e as misturem com o povo. Logo me conduziu ao pátio exterior e me fez passar por seus 4 campos. Em cada um deles havia um pequeno pátio. Nos 4 cantos do pátio havia, por sua vez, pequenos pátios de 40 cúbitos de comprimento por 30 de largura. Os 4 eram da mesma medida. A seu redor havia um muro de alvenaria, havia formos sobre os muros ao redor. E ele me disse então: estes são os formos nos quais os oficiantes da casa cozerão os sacrifícios do povo. Capítulo 47. Ele me conduziu novamente à entrada da casa, e eis que as águas emergiam do umbral da casa, correndo para o oriente, porque para lá estava voltada a fachada da casa, e as águas emergiam do lado direito da casa, ao sul do altar. Ele me retirou pelo norte e me fez dar uma volta até o exterior pelo caminho que dava para o oriente, e eis que as águas saíam ao lado direito. O homem saiu para o oriente, para o cordel na mão, mediu 1000 cúbitos e me fez passar pelas águas, que me chegou até o tornozelo. Outra vez mediu 1000 cúbitos e me fez passar pelas águas, que me chegou até os joelhos. Outra vez mediu 1000 cúbitos e me fez passar pelas águas, que me chegou até a cintura. Logo mediu 1000 cúbitos e já era um rio, pelo qual não pude passar, porque as águas haviam crescido e só se podia passar nadando. E me disse: viste isto, ó filho do homem? E me fez voltar para as margens do rio. E quando fui trazido de regresso, eis que em ambas as margens do rio havia muita árvore. Então me disse: estas águas fluem até a região oriental e descem sobre o deserto, Aravá. E quando entram no mar, suas águas se tornam potáveis, e correrá
E ocorrerá que qualquer criatura que venha trazido por alguma torrente ali chegar viverá, junto com uma grande quantidade de peixe, porque se tornaram doces essas águas, em toda a extensão do rio. Sucederá que os pescadores estarão juntos ao rio, desde Engendi até Englaim. Será um bom lugar para estender as redes, como ocorre no mar Mediterrâneo. Serão numerosos e de muitas espécies os peixes ali encontrados. Mas seus charcos e seus juncais não serão de água doce, servirão para prover sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores próprias para alimentação, cujas folhas não murcharão, cujos frutos não cairão. Brindarão frutos novos todos os meses, porque as águas que os regam saem do santuário. Seu fruto servirá de alimento e as folhas servirão para curar. Assim diz o Eterno Deus: esta será a fronteira da terra que dividireis como herança para as 12 tribos de Israel, sendo que José receberá 2 porções. E cada um de vós herdará a terra, pois sobre ela ergui minha mão para dá-la a vossos pais, e ela será a vossa herança. Estes serão os seus limites na terra. Pelo norte, desde o grande mar Mediterrâneo, pelo caminho de Etlon até a entrada de Cidade, Ramat, Berotá, Sivraim, que estão entre o limite de Damasco e o limite de Ramat, Hatzé, Hatihon, que está junto ao limite de Rabram. E a fronteira desde o mar será Catsar, Enon, no limite de Damasco até o norte, até o limite de Ramat. Este é o lado norte. Pelo lado oriental, entre Avram, Damasco, Gileade e a terra de Israel, junto ao Jordão, desde o limite até o mar oriental, o Mar Morto. A vez de medir, este é o lado oriental. Pelo lado sul, desde Tamar, Jericó, até as águas de Merivot, Kodesh, até o rio que deságua no grande mar Mediterrâneo. Este é o limite para o sul. Pelo lado oriental, o grande mar, desde a fronteira até a frente de Ramat. Esta é a fronteira ocidental. E dividireis essa terra entre vós, conforme as tribos de Israel. Por sorteio a dividireis como herança, entre vós e entre o estrangeiro, que habita em vosso meio, e aí tenho tido filhos. E dividirás esta terra entre vós conforme as tribos de Israel. Por sorteio a dividireis como herança entre vós e entre os estrangeiros que habitam em vosso meio, e aí tenho tido filhos. Eles serão considerados como nativos entre os filhos de Israel, e terão herança como todas essas tribos. E em qualquer tribo onde habitar o estrangeiro, ali mesmo havereis de lhe dar sua herança, diz o Eterno. Capítulo 48. Estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, junto ao caminho de Retlon até a entrada de Ramat, Hatzar Enã, na fronteira de Damasco, ao norte, junto a Ramat. E terão suas fronteiras desde o leste ao oeste. Dan terá uma porção. Junto à fronteira de Dan, desde o lado oriental até o lado ocidental, Asher terá uma porção. Junto à fronteira de Asher, desde o lado oriental até o lado ocidental, Naphtali terá uma porção. Junto à fronteira de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Meneché terá uma porção. Junto à fronteira de Meneché, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim terá uma porção. E junto à fronteira de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben terá uma porção. Junto à fronteira de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá terá uma porção. Junto à fronteira de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, estará a porção que reservareis para o santuário, de 25.000 réguas de largura e de comprimento, similar às outras porções do lado oriental até a largura do ocidente. A porção que reservareis para o Eterno será de 25.000 réguas de comprimento por 10.000 réguas de largura. Será a porção santificada para o sacerdote. Terá até o norte 25.000 réguas de comprimento
e até o oeste 10.000 de largura, e até o oriente 10.000 de largura, e até o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Eterno estará em seu meio. Esta porção santificada será destinada aos sacerdotes filhos de Sadoc, que me foram fiéis e não me afastaram de mim, como muitos dentre os levitas e como os filhos de Israel. Deles será uma porção à parte da terra, uma porção santificada junto à fronteira dos levitas. E assim como o sacerdote, a porção do levita terá 25.000 réguas de comprimento por 10.000 de largura. Todo o comprimento terá a extensão de 25.000 réguas e a largura 10.000. E não venderão esta terra, nem a permutarão, nem transferirão a posse da terra, porque ela é sagrada para o Eterno. E as 5.000 réguas que ficaram na largura diante das 25.000 serão para uso comum, para a cidade, residência e para a cercania. E a cidade estará no meio dessa porção. E essas serão as medidas pelo lado norte, pelo lado sul, pelo oriental e pelo ocidental, 4.500. E a cidade terá uma área aberta até o norte, 250 réguas, até o sul, 250, ao leste e ao oeste, 250. E o resto do comprimento diante da porção santa será de 10.000 a leste e 10.000 a oeste. Seus produtos serão alimento para aqueles que servirem a cidade. Eles serão de todas as tribos de Israel, cultivarão seu solo. O total desta porção sagrada será de 25.000 por 25.000. Essa área quadrada será a possessão da cidade, e o resto será do príncipe, tanto de um lado como de outro, da terra, demarcada com a santa oferenda, e da possessão da cidade, diante de 25.000 réguas até a fronteira oriental, diante de 25 réguas até a fronteira ocidental. E a oferenda ao Eterno e o santuário da casa estarão no meio de ambas as partes. Assim, a possessão dos levitas e a possessão da cidade estarão no meio do que é do príncipe, entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Estará o que é do príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção, e junto à fronteira de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simão terá uma porção, e junto à fronteira de Simão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Isacar terá uma porção. Junto à fronteira de Isacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. Junto à fronteira de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. Junto à fronteira de Gade, no lado meridional até o sul, a fronteira desde Tamar até as águas de Merivot, Kadesh, até o rio que deságua no grande mar Mediterrâneo, esta é a terra que dividireis por sorteio entre as tribos de Israel por herança. Essas são as suas porções, diz o Eterno. Estas são as saídas da cidade pelo lado do norte, 4.500 medidas. E os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel, dos 3 portões do norte, um portão de Rúben, outro portão de Judá, outro de Levi. Do lado oriental haverá 4.500 medidas e 3 portões, o portão de José, outro de Benjamim e o outro de Dan. Do outro lado haverá 4.500 medidas e 3 portões, um de Simão, outro de Isacar, outro de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 de medida, 3 portões, um de Gade, outro de Assé, outro de Naphtali. O contorno total será 18.000 e o nome da cidade desde aquele dia será Adonai Chamá. O Eterno está ali.